Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Eu fico feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e o meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem, fazendo o seu pedido de oração, é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá, que temos conteúdo de qualidade para todos vocês. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero aproveitar hoje para desejar a todos vocês um feliz Páscoa. Ontem nós tivemos essa data comemorativa tão importante para a fé judaico-cristã. Nós, na verdade, cristãos, comemoramos a ceia do Senhor. Essa é a nossa hoje verdadeira Páscoa, quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que simboliza a obra feita por Jesus Cristo por nós ali na cruz do Calvário, nos dando remissão de pecados, nos fazendo assentar à mesa do Senhor, podendo assim nos aproximarmos de Deus, pelo sangue de Jesus derramado, que perdoou todos os nossos pecados. Essa é a grande festa que nós temos que comemorar, é que Jesus Cristo morreu, mas que também ressuscitou para nos dar salvação. E assim como Ele morreu, nós também assim ressuscitaremos com Ele no último dia. Que Deus possa continuar nos abençoando em meio a toda essa tragédia que nós estamos vivendo. Pelo menos nós temos essa alegria de festejar a Páscoa do Senhor. Temos essa boa notícia que Jesus ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98896 3701. E esse telefone também é WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar numa mensagem que tem por título O Evangelho à Minha Maneira. O Evangelho à Minha Maneira. E para isso eu quero ler com vocês no texto de Juízes, capítulo de número 17 e o versículo de número 6. Juízes, capítulo de número 17
e versículo de número 6. Eu vou fazer uso nessa exposição da tradução da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. E o texto diz assim: Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Vou repetir. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós. Ele será repetido diversas vezes ao longo do livro de Juízes. Talvez o grande mantra do livro de Juízes. A ênfase em que diz que não havia rei, isto na perspectiva do povo de Israel, porque na verdade rei sempre existiu sobre o povo de Israel e é o próprio Deus, que segundo Isaías capítulo 6 está assentado sobre um alto e sublime trono. Porém, na perspectiva do povo de Israel não havia rei, isto é, não havia soberano. Então o povo pensava, posso fazer o que eu quiser, posso levar a minha vida na maneira que eu achar melhor e assim por diante. Nós temos que lembrar alguns fatos aqui antes de nós nos determos a esse capítulo. Nós precisamos lembrar que essa aqui é a terceira geração do povo de Israel que está saindo do Egito. A primeira geração é aquela que sai do Egito pela liderança de Moisés e que vai morrer no deserto por conta da sua desobediência, por conta da sua incredulidade, por conta da sua murmuração. Os filhos desses é que vão tomar posse da terra de Canaã pela liderança de Josué. Lembrando que o povo ficou 40 anos no deserto. Se você lembrar lá, o povo era para ter conquistado a terra de Canaã lá em Números capítulo de número 13. O povo havia ficado 3 meses. No terceiro mês eles haviam chegado no deserto do Sinai. Quando eles saem do deserto do Sinai, já havia se passado 1 ano e 11 meses, que foi o período da confecção do tabernáculo, da lei de Moisés foi escrita e tudo mais. Quer dizer, o povo já estava pronto para sair dali. E Deus instruiu a Moisés para que o povo saísse do deserto do Sinai e eles vão parar lá no deserto de Parã, Cades Berneia, nessa região que é próximo ali à entrada de Canaã. Porém, o povo, por desobediência, por incredulidade, por não acreditar que Deus estava com eles, acabaram ficando mais 38 anos no deserto do Sinai. Aliás, mais 38 anos no deserto ali naquela região. E os filhos desses então vai tomar posse da terra de Canaã pela liderança de Josué. Porém, Josué também vai morrer. E não haverá um sucessor. Josué não fez um sucessor. Porque, na verdade, a lei de Moisés havia sido dada para o povo de Israel. O tabernáculo já estava construído. Tabernáculo móvel ainda naquele momento, não era templo. A liderança era religiosa, quer dizer, do sumo sacerdote de cada ano, como também dos levitas e sacerdotes que ministravam no templo. A Constituição era a lei do Senhor, lei moral, lei civil, lei cerimonial. Quer dizer, o povo tinha uma liderança, eles tinham uma ordem, eles tinham um meio de viver conforme a vontade de Deus, e sob a liderança e o reinado do próprio Deus. Porém, morreu Josué, que era o líder principal, e esse povo vai pensar o seguinte: não tem ninguém que nos lidere, não tem ninguém que esteja acima de nós. Então eles pensaram, posso fazer o que eu quiser, posso levar a vida que eu achar por bem. Porém, isso vai causar grandes danos, isso vai causar grandes problemas. Por quê? Porque esse povo agora estava no lugar certo, isso é, na terra de Canaã, porém agora fazendo a coisa errada. Quer dizer, estão no lugar certo, porém fazendo a coisa errada.
Qual que era a ordem de Deus, segundo a sua lei, segundo a sua palavra, aquilo que ele tinha dado a Moisés, que o povo era para fazer? Havia uma sentença da parte de Deus contra todos aqueles povos que estavam habitando a terra de Canaã. Havia 7 povos ali, que habitavam a terra de Canaã. E lá em Gênesis capítulo 15, Deus já havia declarado pela boca de Abraão, pelo testemunho em Abraão, que chegaria um momento que a medida da iniquidade daquele povo chegaria até Deus e o povo de Israel voltaria para sua terra de origem, terra de herança dada a Abraão, trazendo juízo, condenação para aqueles povos que viviam em todo tipo de pecados. Porém, esse povo de Israel, que era uma nação separada, um povo que era para ser um povo santo, segundo a vontade de Deus, adorando um só Deus, um só Senhor, esse povo vai tomar posse da terra de Canaã, vai entrar na terra, vai entrar no lugar que Deus quer, porém não vai obedecer aquilo que Deus havia decretado, não vai obedecer aquilo que Deus havia falado. E isso vai ficando pior porque quando você vai lá para Juízes, capítulo de número 2, olha só o que diz, versículos de número 1 e 2. Um dia o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra, que prometi aos seus pais, seus antepassados. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprirem a sua parte da aliança e não assassinarem um tratado de paz com os moradores dessa terra. Ordenei que destruíssem os seus altares, porque vocês não obedecem. Quer dizer, Deus ele questiona esse povo que está no lugar certo, porém fazendo a coisa errada. Eles não poderiam fazer aliança com aqueles povos, não poderiam adorar os seus deuses, não poderiam dar suas filhas em casamentos a eles, não poderiam cometer as mesmas iniquidades e pecados que eles cometiam. Pelo contrário, o juízo de Deus estava decretado contra aquele povo. Só que esse povo, que ainda não havia tomado posse totalmente da terra, e estavam, segundo o capítulo 1 de Juízes, escolhendo seus territórios, cada tribo por sorteio. Quando eles começaram a tomar posse da terra, ao invés deles destruírem esse povo, eles começam a fazer alianças com esse povo. De modo que, olha só o que está escrito nos versos 10 do capítulo 2. Finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração e foram reunidos aos seus pais, e surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito a Israel. E o que ele havia feito a Israel. Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os Baalis. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinha tirado o povo de Israel do Egito, e serviram os outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor, e o adoraram. Com isso, provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarode. A ira do Senhor se acendeu contra o Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os saquearam. E ele os entregaram aos inimigos ao seu redor, os quais não conseguiram mais resistir. Assim o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, porque eles saíram para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que livrassem Israel dos seus inimigos, que atacavam. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram fiéis ao Senhor e adoraram outros deuses, como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos.
enquanto esse juiz vivia. Porém o Senhor tinha compaixão do povo, que gemia por causa daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos seus mesmos caminhos e se corrompia ainda mais do que os seus pais, que já haviam morrido, seguindo falsos deuses, seguindo e adorando esses deuses. Teimosamente retornavam aos seus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Quer dizer, esse povo se desviou da vontade de Deus para suas vidas. Esse povo voltou às suas mesmas práticas, voltou a cometer os seus mesmos pecados, se miscigenou com esse povo. Deus, por misericórdia e graça, levantou juízes, que eram generais, para guerrear as suas pelejas, batalhas, porque Deus entregou Israel aos seus inimigos como forma de disciplina, como forma de juízo, para que eles voltassem ao centro de sua vontade. Mas só que, mesmo quando Deus levantava juízes, que colocava as coisas no seu devido caminho novamente, esse povo mais tarde voltava aos seus mesmos pecados. Ou seja, esse povo estava vivendo fora do centro da vontade de Deus. No livro de Juízes, nós vamos encontrar o quê? Vai ser levantado vários juízes. Quando você lê o capítulo 1 ao capítulo de número 16, você tem lá a presença de vários juízes. Os capítulos 17 a 21 é como um apêndice ao livro de Juízes. Do capítulo 17 e 18 mostra a situação religiosa e o capítulo 19 a 21 mostra a questão moral do povo. E é no capítulo 17, a qual nós fizemos menção do verso 6, em que vai ser narrado a história de Mica, o efraimita Mica. Esse que era um jovem, por assim dizer, que tinha em sua mente, tinha em sua conduta, algumas atitudes contrárias à vontade de Deus. Ele estava seguindo aquilo que o povo de Israel estava seguindo. Não havia rei Israel, então cada um fazia o que queria. Era o evangelho à sua maneira, à sua imagem, à sua semelhança. Eles não se curvavam diante da palavra de Deus, eles não se curvavam diante da vontade de Deus para a nação. E a partir daqui que eu quero pensar com vocês 4 pontos, 4 ensinamentos. Provavelmente hoje eu não vou conseguir concluir, mas eu quero pelo menos pensar no primeiro ponto com vocês ainda hoje. E o primeiro ponto é o seguinte: o evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado. Observa comigo, capítulo de número 17, versículos de número 1 e 2. Na região montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Mica. Um dia, ele disse à sua mãe: aqueles 13 quilos de prata que roubaram da senhora, pelos quais a senhora andava lançando maldições, na verdade, estão comigo. Eu peguei aquela prata. Que o Senhor o abençoe, meu filho, disse a sua mãe. Vamos então pensar aqui. Primeiro, Mica significa quem é como Jeová. Esse é o significado do nome Mica. Esse questionamento interessante é como que alguém que viveu uma experiência tal em seu nascimento, que diz e que indaga, afinal de contas, quem é como o nosso Deus. Você sabe que os nomes eram dados, naquele contexto de Israel, pautado com a realidade presente, ou votos que se fazia para o futuro. Quando a mãe de Mica, que a Bíblia não nos diz qual é o nome dela, coloca esse nome nele, é como que ela viveu uma experiência tal que ela mesma diz, quem é como Jeová? Porém, Mica não vivia conforme o significado do seu nome. Pelo contrário, Mica vivia o avesso disso. Mica era alguém que vivia na prática do pecado, tinha pecados de estimação. Era alguém que, por exemplo, como o texto já disse, era um roubador, alguém que furtava as coisas dos outros. Por exemplo, ele vai roubar da sua mãe 13 quilos de prata. O texto ainda vai dizer que ele vai devolver esses 13 quilos de prata, vai dizer que estava com ele. Porém, você, quando vai observar o texto,
percebe que ele não devolveu os 13 quilos de prata porque ele estava arrependido do seu pecado. Pelo contrário, ele devolve esses 13 quilos de prata para sua mãe. Por quê? Porque ele ouve a sua mãe lançando maldições sobre aquele que havia roubado dela. Quer dizer, não existe aqui um arrependimento por parte de Mica. Pelo contrário, existe um remorso. Ele pensa assim, é melhor eu me livrar da maldição e dizer que foi eu que peguei, do que ficar com essa realidade. Quer dizer, ele em momento algum está arrependido do seu pecado. Ele em momento algum está chorando pelo seu pecado, pelo seu erro. Pelo contrário, ele confessa o seu pecado porque ele é conveniente. E aqui o que mais nos choca é que o texto vai dizer que a mãe dele fica feliz com aquilo que ele declara, dizendo que o Senhor o abençoe, meu filho. Como dizendo assim, que bom que você me confessou isso, porém, não é de uma forma assim muito interessante para nós. É um pouco contraditório. Por quê? Porque a mãe dele não repreende o seu filho, não confronta o seu filho no seu pecado. E além disso, mais pra frente, nós veremos que ela vai pegar 2,4 kg dessa prata e vai dar ao seu filho para que ele faça um ídolo como uma forma de agradecimento, porque ela encontrou novamente esse valor, essa quantia em prata. Só que aqui nós precisamos observar algumas questões. Primeiro, quando Mica peca, nós percebemos logo de cara que ele quebrou o 8º mandamento, que diz não roubarás. Mas quando você olha mais aprofundadamente, você percebe que ele também quebrou o 10º mandamento quando ele cobiçou aquilo que não lhe pertencia. Ele também quebrou o 5º mandamento quando ele desonrou a sua mãe, roubando aquilo que não lhe pertencia. E quando você vai ainda ver mais pra frente na história, ele vai quebrar o 1º e o 2º mandamento, porque ele vai fazer com essa prata um ídolo, como que para adorar a Deus. Então aqui você tem um problema familiar muito sério. Um filho que tem pecados grotescos e cometidos com membros da sua própria casa, da sua própria família. E aí eu fico me perguntando, quando nós não vivemos o evangelho conforme a vontade de Deus, e isso a começar dentro da nossa própria casa, as coisas começam a ruir, as coisas começam a desandar. As coisas começam a caminhar por um caminho que nós não temos controle. Essa é a realidade de uma família em que não está centrada no Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu lhe pergunto, um pai ou uma mãe que não busca a Deus, como que é que os seus filhos busquem a Deus? Um pai ou uma mãe que não teme ao Senhor, não repreende, não corrige os seus filhos, como que vai querer que seus filhos corrijam? Um pai ou uma mãe que não leva os seus filhos para a escola dominical, que não levam para que eles tenham um relacionamento com Deus, como é que mais tarde vai querer livrá-los de problemas ainda maiores? Eu falo isso porque nós estamos vivendo uma geração de pais e mães frouxos, que não estão zelando pela vida espiritual dos seus filhos. Isso está causando grandes problemas na família, porque falta pregação do evangelho dentro de casa. Quando eu vou lá para o Novo Testamento, eu vejo Eunice e Lloyd, mãe e vó de Timóteo, cuidando da vida espiritual do seu filho. Cuidando e zelando pela vida espiritual do seu filho. E hoje nós temos visto o contrário disso em muitas famílias. É a partir daqui que nós precisamos buscar, clamar a Deus, para que o evangelho que nós estamos vivendo não seja um evangelho de conformidade ao pecado, mas de confronto ao pecado, de vida em santidade a Deus, de servir a Deus conforme a palavra de Deus nos revela. Deixa eu orar por você e por sua família. Senhor meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa alcançar a casa dela, a família dela, o lar dela, que ela possa ser levantada pelo Senhor com autoridade e poder para confrontar aquilo que está equivocado, aquilo que está errado na sua casa, na sua família. Para que o inimigo não venha saquear a sua casa, a sua família. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Tchau, tchau e até amanhã.